Olá, alunos! Eu espero que vocês estejam muito bem. E na aula de hoje nós iremos estudar o conteúdo frase, oração e período, ou seja, vamos iniciar nosso percurso pela sintaxe. Tudo bem? Vamos lá então? Seguinte, a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de iniciarmos o conteúdo de frase, oração e período é entender a diferença existente entre morfologia e sintaxe. Nós já falamos sobre morfologia quando estudamos as classes de palavras, vocês se lembram? Então vamos lá, vamos relembrar. O que é morfologia? É o estudo sobre a estrutura, formação, classificação das palavras. Então, quando a gente fala, vamos estudar morfologia, a gente vai estudar cada palavra sozinha, isoladamente. Eu não vou pensar na relação entre as palavras e um enunciado. Não, isso não interessa para morfologia. O que interessa para morfologia é cada palavra isoladamente, tudo bem? Por isso, quando a gente começa da morfologia, a gente estuda lá classificação das palavras, classes de palavras. Vocês se recordam? As 10 classes que nós estudamos? Variáveis, invariáveis? Pois bem. Agora, a sintaxe é diferente. A preocupação da sintaxe são as relações estabelecidas entre as palavras em uma frase. Então, olha só, enquanto a morfologia não se preocupa com a relação entre as palavras, a sintaxe quer saber como essas palavras se combinam para poder formar sentido. Qual a relação de coordenação, de subordinação entre elas? Tudo bem? Então, olha lá, sintaxe é o estudo da maneira como as palavras se combinam numa oração, quando nós fazemos a análise da estrutura de uma frase. Olha, quando a gente vai estudar sintaxe, a primeira parte desse estudo é entender os elementos que compõem a sintaxe, que são a frase, a oração e o período. Vamos continuar aqui. Mais uma vez, vamos tentar fixar isso na cabeça da gente. O que é morfologia? A morfologia não se preocupa com as relações entre as palavras, ela só estuda cada palavra sozinha. Como assim, professora? Observem essa frase. O menino é meu amigo. O é o quê? O é um artigo, como a gente viu, um artigo definido, se recordam? O, a, os e as, artigos definidos. Menino, o que é menino? Um substantivo. É o quê? É um verbo. Meu é o quê? Como se classifica essa palavra? Um pronome possessivo. E amigo? Substantivo. Então, vejam, a morfologia estuda as palavras isoladamente. Não quero saber a relação dele com menino. Eu não quero saber a relação do o com o é. Eu não quero saber a relação do o com o meu. Não, eu não estou estudando termos. Eu estou estudando palavras isoladamente. Então, eu quero classificá-las somente. O que é artigo, o que é substantivo, o que é numeral, o que é pronome, o que é verbo, enfim. Agora, a sintaxe. Vamos perceber as diferenças. Agora, eu estou falando em termos. Vejam que eu não estou tratando das palavras isoladas. Eu peguei aqui duas delas porque elas formam um sujeito. E o que é o sujeito? É aquele termo sobre o qual a oração se refere. É o termo sobre o qual eu falo alguma coisa, certo? Então, olha só. O menino é meu amigo. Quem é meu amigo? O menino é o sujeito. Tirou o sujeito, tudo que sobra é o meu predicado. Certo? Então, vejam, sintaxe é diferente de morfologia, porque morfologia eu estudava as palavras isoladamente. E aqui em sintaxe, o que eu faço? Eu estudo termos, eu estudo relações entre palavras, eu estudo funções entre as palavras, tá? Funções de cada palavra e as relações estabelecidas entre elas. Vejam só. Como assim, professora? Por que essa seta? Porque eu quero mostrar para vocês que o, em relação ao substantivo menino, é uma adjunta adnominal. Aqui também, meu, em relação ao amigo, é uma adjunta adnominal. Então, vejam, não precisa memorizar nenhum nome agora. Não estamos tratando de nomenclatura. Eu quero só que vocês consigam perceber a diferença. Morfologia, eu vou estudar cada palavrinha em separado, cada palavra isoladamente. E na sintaxe, as palavras vão se relacionar umas com as outras. É a partir dessas relações, dessas combinações que a gente vai estudá-las, tudo bem? Ótimo!
Isso aqui é só nomenclatura, é só para vocês perceberem as diferenças. Morfologia é o estudo de cada palavra de modo isolado, tudo bem? Estrutura, classificação, pronto. E sintaxe? Relações entre palavras dentro de uma oração, dentro de um período, dentro de um parágrafo, enfim, vamos lá. Seguinte, frase, oração e período. Primeira coisa, o que é uma frase? Frase é qualquer enunciado de sentido completo. Então vejam só, primeiro exemplo, silêncio. Silêncio tem sentido completo? Tem, dependendo do contexto. Imagina, vocês estão conversando como sempre em sala de aula, eu digo silêncio. Todos vocês compreendem que é para fechar a boquinha, para não conversar mais. Então, silêncio é uma frase, mesmo tendo apenas uma palavra. Por quê? Porque tem sentido completo. Olha outro exemplo. Todos chegaram felizes. Pronto, sentido completo. Tem sentido é frase. Vamos analisar a tirinha. Eu quero um sorvete de casquinha. Olha essa frase que a Magali disse. Eu quero um sorvete de casquinha. É frase. Por que é frase? Porque tem sentido completo. Faz sentido o que ela disse. E ele pergunta, com quantas bolas? Tem sentido o que ele falou? Tem. É uma pergunta que faz total sentido dentro desse contexto aí. Então, outra frase. E ela responde todas. Tem sentido? Tem. Ela quer dizer que ela quer todas as bolas, porque a Magali é muito gulosa, como nós sabemos, né? Então, veja, o que é frase? Enunciado de sentido completo. Aqui, a gente tem vários exemplos para vocês visualizarem e entenderem. Sentido e contexto. Olha só, muitas vezes as frases assumem sentidos que só podem ser completamente captados se atentarmos para o contexto em que elas estão empregadas. Por quê? Porque muitas vezes, para ter sentido, ela precisa ser analisada de maneira holística, de maneira contextual. Pensem, por exemplo, nessa frase: que educação! Essa frase pode ser analisada de várias formas. Por exemplo, pode ser analisada a partir do ponto de vista da ironia. Imaginem uma pessoa que é muito mal educada e de repente ela comete um ato de grosseria. E a pessoa que está ao lado diz: que educação. Na verdade, o que essa pessoa está dizendo é o contrário da ação que a outra pessoa fez. Isso é ironia. Então, as frases elas são analisadas dentro de um contexto, tudo bem? Continuando. Sentido e entonação. Entonação é a força com a qual a gente se expressa, com a qual a gente emite os sons, da maneira como a gente fala, tá? Então, olha só, a entonação é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como é dita, uma frase simples como é ela pode indicar uma afirmação, uma constatação, pode expressar uma dúvida, pode apresentar uma surpresa, uma indignação e decepção, certo? Então depende da maneira como a gente fala. Se eu falo, é ela? Olha só a entonação, é ela? Eu tenho uma interrogação, eu tenho uma dúvida. Se eu falo, é ela? Nossa, é uma surpresa. Ah, é ela. Eu já tenho um outro tipo de emoção que está sendo expresso, um sentimento de decepção, por exemplo. Isso na língua falada, a entonação ajuda, certo? Agora, na língua escrita, são os sinais de pontuação que são os definidores de sentido. Olha só, é ela? Uma dúvida, uma pergunta. É ela? Afirmação. É ela? Eu tenho uma dúvida acompanhada de uma espécie de espanto. É ela. Agora eu já tenho com a reticência a expectativa. É ela! Pronto. Aí eu tenho o quê? Uma exclamação, né? Um sentimento forte. Pronto. Tudo bem? Então, a entonação ajuda na língua falada e na língua escrita a gente tem os sinais de pontuação, que são os definidores de sentido.